Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live e hoje temos convidada especial, Ana Passo. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Em breve estaremos aqui com a nossa convidada especial que vai compartilhar conosco a sua história de vida e hoje vamos continuar com o tema transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no adulto. Então, logo mais, a nossa convidada estará aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos, Cindy, Ricardo, Aline, Melo, acredito que seja isso. Todos muito bem-vindos aqui. E logo mais chamarei a nossa convidada de hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é o TDAH no adulto. Ela que tem um perfil aqui no Instagram, Cérebro TDAH, então contará pra gente a história de vida dela, como que foi realmente ter o TDAH já na vida adulta e logo mais ela estará aqui conosco, tá bom? Só um momentinho que já vou deixar fixado aqui no para quem entrar aqui já saber do que se trata a nossa live de hoje. Nossa convidada já está aqui e eu vou chamar ela para falar tudo pra gente hoje sobre a sua história de vida. Geisa, vem aqui falar pra gente a sua história de vida. Boa noite. Boa noite, Tudo tudo bem, bom? Geisa? Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer estar aqui. É uma Prazer é honra. meu ter você aqui conosco para falar sobre a sua história de vida. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Saiba que é um prazer enorme tê-la aqui nessa live, tá bom? Eu que agradeço, gente. É uma honra estar aqui podendo dividir um pouquinho da minha vida com vocês. A ideia é ajudar algumas pessoas também, então isso é uma coisa que eu sinto muito feliz em estar participando. Ótimo, muito obrigada. E eu queria que você se apresentasse para a gente. O que Sim. você, por favor? Bom, meu nome é Geisa, eu sou cientista, eu trabalho com astrofísica, eu analiso elementos químicos e campos magnéticos de algumas estrelas. E, bom, como vocês devem imaginar, ser cientista exige um tanto de organização e disciplina, e ser TDAH meio que contrabalanceia todas essas questões, né? Então é um desafio, realmente, ainda mais tendo sido diagnosticada só na vida adulta, e eu quero contar para vocês um pouquinho disso tudo. Então tá ótimo. Então fica aqui, já que nós estamos nos apresentando, eu sou Ana Cristina Lamounier, eu sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga, especialista em neuropsicologia. Eu tenho estudado bastante, abordado muito esse tema, é um tema que eu tenho interesse, além de todos os outros relacionados à questão de depressão, à questão de ansiedade, todos os aspectos que envolvem tanto o comportamento quanto cognitivamente, e estou trazendo toda essa questão de informações sobre o TDAH na vida adulta, que eu particularmente considero muito importante, para que mais pessoas possam alcançar esse conhecimento e ter realmente entender que existe o TDAH adulto, que existe a prevalência de consequências na vida, de quando não se é diagnosticado desde a infância. E a Geisa vai falar aqui para gente toda a história de vida dela, quais são as experiências dela. Então, fiquem aqui, para quem perguntou aqui para mim se a live vai ficar salva, sim, ficará salva no IGTV. Assim que a gente finalizar aqui, estará disponível para vocês, tá bom? Então vamos lá, Geisa. Eu queria que eu comecei falando aqui que você tem um perfil aqui no Instagram e eu queria saber de você o que te motivou a compartilhar suas experiências no seu perfil aqui no Instagram, Cérebro TDAH. Bom, como eu disse, né, eu sou cientista, então eu sempre gostei muito de entender como o mundo funciona. E depois que eu descobri que eu tinha déficit de atenção, que foi um diagnóstico tardio, como a doutora Ana falou, eu comecei a tentar entender isso também, como que isso funcionava na minha cabeça. E também
quando eu entendi que, de alguma forma, eu poderia, talvez, levar algum tipo de informação para ajudar algumas pessoas também que estivessem, né, em busca dessa Uhum. informação. Porque, para mim mesma, essa informação chegou muito tarde. Eu não tinha essa informação. Eu não sabia da existência do transtorno. Eu não sabia que isso poderia existir. Enfim, depois de muito sofrimento, depois de muita frustração, já vários traumas construídos na minha vida, é que eu fui ter Uhum. contato com a possibilidade de ter um transtorno, né? Isso não era uma coisa que era automática para mim. Então, quando eu criei esse perfil, basicamente a ideia é compartilhar um pouco disso, tentar ajudar algumas pessoas através da minha própria experiência também. E também eu me senti acolhida numa comunidade que compartilha comigo essas mesmas questões. Uhum. Eu sinto que eu ajudo de alguma forma, ainda está bem embrionária a ideia, né? Eu tenho muitas outras coisas, eu acabo. Enfim, eu sou TDAH, eu dou atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Tem vários projetos, então é uma coisa que eu estou fazendo devagarinho, mas Uhum. eu sinto que além de ajudar, eu também sou ajudada pelas pessoas que me dão feedback e as histórias que chegam até mim, então é uma via de mão dupla, então essa é a ideia do perfil mesmo. Então, sinta-se acolhida nessa live. Eu quero que você se sinta super à vontade, que você fique que bem, se sinta bem, porque você receba de longe o meu apoio em tudo isso que você tem realmente a nos trazer aqui nessa live, suas experiências. Então, sinta-se apoiada e sinta-se à vontade nessa live. Essa live é totalmente nossa, então sinta-se acolhida aqui também por todas as pessoas que carinhosamente estão aqui para te prestigiar, para nos prestigiar, tá bom? Tá bom. Então, como você começou realmente falando sobre as suas experiências, o quanto que você realmente sentiu a necessidade de passar essas informações também para outras pessoas, no aspecto de psicoeducação, como você se sentia antes do diagnóstico de TDAH e como foi receber o diagnóstico depois da vida adulta? Eu sempre senti que tinha alguma coisa esquisita comigo. Eu sempre Uhum. senti que eu estava um pouco fora do padrão. É muito até muito esquisito falar de padrão, né? Mas eu me sentia realmente, quando eu me comparava e conversava com os meus amigos, desde a escola, desde pequena, eu sentia que eu estava fora, não de sintonia, mas eu sentia que tinha alguma coisa quebrada. Eu sei que no Tá. final de tudo, é porque assim, durante a minha infância, as coisas não foram tão difíceis nesse sentido assim de vida escolar, porque Uhum. a minha mãe, ela estava sempre comigo, a minha mãe ela fazia um papel de coach comigo, ela me disciplinava muito. Eu chegava da escola, ela me colocava já para fazer a lição, eu só podia brincar depois de terminar essa lição, ela estava sempre do meu lado fazendo comigo o dever de casa. Uhum. Então, ela só me liberava realmente para fazer, brincar enfim, correr e fazer tudo que eu queria fazer de criança depois que eu terminasse todas as minhas obrigações com a escola, né? Então, a minha vida escolar, ela não foi tão difícil por essa questão, mas eu tenho lembranças de eu ser chamada a atenção pela professora, pela tia, né, que a gente dizia Uhum. naquela época, por eu estar sempre olhando pela janela, tipo, totalmente no mundo da lua. E eu era meio tagarela também. Eu não tinha muita hiperatividade, mas eu era super tagarela. Eu gostava muito de conversar. Então ficava sempre aquela coisa assim na caderneta que ia de aviso para a mãe, de reclamação. Sim. Excelente aluna, mas tagarela. Fala demais, tem que parar de falar. Mas assim, esses eram os maiores traços que eu tinha, que hoje, olhando em retrospectiva, é que eu vejo, tá bom, isso fazia sentido, total sentido, assim. Sim. Então, eu só comecei realmente a sentir dificuldade quando a minha mãe se separou do meu pai, a gente ficou um pouco mais distante, eu ficava lá e ficava cá, um pouco meu pai, um pouco a minha mãe, e as obrigações também, quando eu já estava no ensino médio, começaram a aumentar, você começa a ver muito mais matéria, tem mais obrigação, tem que fazer Isso. estágio, tem um monte de coisa, e foi ali que a coisa começou realmente a desandar porque eu já não tinha minha mãe para estar comigo fazendo esse papel de coach, de estar ali Uhum. colocando uma rotina estruturada para mim, e eu estava tendo que lidar com uma carga muito maior de informação, tendo que administrar muito mais coisa. Então, naquele momento, que eu já estava talvez com meus 15, 16 anos, é que a coisa realmente começou a ficar esquisita para o meu lado. Mas Tá. piorou mesmo quando eu entrei na faculdade. Aí é que desandou.
Então, eu sempre sentia que meu cérebro estava quebrado. Eu sinto muito essa palavra, assim, porque era essa sensação que Uhum. eu tinha, como se eu, Tá. se eu tivesse uma peça quebrada dentro da cabeça, nesse sentido. Então, eu não sabia o que era, eu não sabia se isso tinha um nome, eu não sabia como descrever essa sensação, eu não sabia nem botar em palavras o que eu sentia, de toda a frustração, porque era uma sopa de emoções em decorrência de várias questões de frustração que já tinha acontecido, enfim, de muita coisa que, se talvez eu tivesse informação de um diagnóstico precoce, eu poderia ter Uhum. sido poupada. Então, essa foi a maior dificuldade até o diagnóstico, né? Tá. Então, realmente era essa sensação de que algo errado estava ali, mas eu não sabia o que era, Não sabia. basicamente. Você tocou num assunto muito importante, que é o apoio. A forma como você recebeu esse apoio, né, da sua mãe, que estava ali junto com você, estruturando as suas tarefas, realmente direcionando, e o quanto isso, você falou, né, isso na sua infância, você não Uhum. teve a prevalência dessas dificuldades, ou não ficaram tão perceptíveis a ponto realmente de ser considerado uma dificuldade, porque você tinha a sua mãe muito presente, a sua família presente. Só que a forma né, de infância, adolescência, as responsabilidades vão mudando, a vida vai te proporcionando outros desafios, e esses desafios aos quais você está me falando, que começou exatamente na faculdade, numa demanda muito maior de estudo, a questão acadêmica, né, te cobrando, também já vem uma autocobrança muito, né, sobre o que Enorme. você tem que fazer, que você tem que lidar, eu não consigo fazer isso, por que que eu não consigo? E diante disso, a comparação, que aí é comparar-se com o outro. Por que que meu colega consegue fazer essa atividade e eu não consigo fazer? Ou eu consigo fazer, por que que ele é mais rápido que eu e eu não consigo? O que realmente aqueles pedacinhos aos quais você se refere, o que está quebrado aqui dentro que eu não estou conseguindo dar nomes? É as sequelas ou as consequências, os desafios invisíveis, né? Que uma situação pode aparentar para você, aparecer para você e você não conseguir dar nomes. Assim como existem emoções que às vezes não são desconhecidas, até que chegue algo e que realmente, nossa, é isso. Então, tem muito disso, essa questão invisível mesmo, que Uhum. às vezes passa até despercebida, pode ser que não seja nada, mas em você isso estava latente de que realmente existe alguma coisa. O que será que existe? Então, nós vamos aqui no nosso decorrer da nossa live, a gente vai descobrir realmente como foi isso, como que foi para você realmente receber esse diagnóstico, né? Uma vez que aí teve uma mudança também no ambiente familiar, teve uma mudança aí na sua vida, né, de infância para a vida adulta, e hoje você consegue, num aspecto geral, colocar realmente como que era? Ah, realmente eu percebia isso, eu tagarelando, ou indo para olhando pela janela. Tá, Já então estava no mundo da lua, completamente. quais foram as suas maiores dificuldades e atualmente como você tem feito para lidar com elas? Então, as maiores dificuldades eu posso separar pelo menos em duas partes. Antes do diagnóstico, né, que nem eu falei, Ah, ótimo. de eu não entender todas as questões que estavam se passando ali, não conseguir separar a emoção de pensamento, então já tinha bastante crenças limitantes também, porque eu já tinha Uhum. passado por várias questões de frustração. Então, eu já chegava ao ponto de simplesmente evitar pensar numa tarefa, porque eu já sabia que ia ficar frustrada por não conseguir fazer a tarefa. Então, eu fui criando ciclos de procrastinação e de travamento. Eu ficava completamente travada mesmo para fazer algumas coisas, né? E realmente até a dificuldade até o diagnóstico, que foi de descobrir realmente o que eu tinha. Depois do diagnóstico, teve uma outra série de dificuldades, porque no momento que eu tive o diagnóstico, eu senti um alívio, foi até uma coisa que você perguntou, mas eu acabei não falando na pergunta Uhum. anterior. Tá. Eu senti um alívio muito grande, eu senti um pouco de pesar, assim, poxa, é uma coisa crônica, então é uma coisa que eu vou ter que tratar, ou bem ou mal, de Sim. alguma forma, por alguma abordagem pelo resto da minha vida, tendo que ressignificar muita coisa. Mas o sentimento maior foi de alívio, porque finalmente eu descobri a causa dos problemas, como se fosse a raiz de Exatamente. todo o mal, vamos dizer Sim. assim.
Então, aí depois do diagnóstico, os problemas que vieram, assim, que eu tive que enfrentar, as dificuldades, né, foi conseguir realmente um tratamento, porque eu venho de uma família muito humilde. Eu vim do interior do Rio de Janeiro, acho que não sei se deu para notar pelo sotaque, não é mesmo? Eu Sim, não sou de São sotaque Paulo, muito gostoso de ouvir, tá? Muito gostoso de ouvir o seu sotaque. então eu nasci e cresci no interior do Rio e minha família é muito humilde, meus pais não tiveram muito acesso à educação. Eu fui a primeira da família a fazer ensino fundamental, completar o ensino fundamental, a depois a completar o ensino médio, a depois entrar numa faculdade. No meu histórico familiar, assim, eu não tive ninguém que tivesse vindo fazendo esse caminho atrás de mim. Então, era muito difícil o acesso à informação, família muito humilde, como eu disse. Uhum. Então, foi muito difícil conseguir tratamento, porque eu tinha impressão naquela época, eu descobri meu diagnóstico com 26 anos. Hoje eu tenho 34. E naquela época eu pensava assim, caramba, tudo que eu via, preço para fazer avaliação, preço do tratamento, preço do remédio, preço com psiquiatra especialista que saiba tratar e que não fique negando a existência do TDAH. Tudo era muito caro e eu não tinha como pagar. Então, naquela época, eu pensava, caramba, TDAH é uma doença de rico. O pobre, ele não pode ter TDAH, ele não pode tratar. Então, essa foi a minha maior dificuldade depois, realmente, de descobrir o que eu tinha, né? E Uhum. eu depois consegui pagar um convênio, mas era muito difícil conseguir um psiquiatra, conseguir terapia. Eu sei que remuneram muito mal os profissionais. Então, por exemplo, eu conseguia terapia que era de 20 minutos a sessão, e pulava de psiquiatra em psiquiatra, porque um saía do convênio, aí depois o outro entrava no convênio, aí eu ia em um que não tratava, que não acreditava no TDAH, que dizia que era invenção da indústria farmacêutica. Aí depois eu Sim. passei por um outro que dizia que era impossível ter TDAH, porque eu entrei na faculdade. Ninguém com TDAH entra na faculdade, de acordo com ele. Então, assim, eu passei muitos perrengues para, de fato, conseguir começar o tratamento. Então, essa foi a maior dificuldade pós-diagnóstico, né? Então, depois disso, e você perguntou o que eu venho fazendo. Eu até deixei Isso, algumas coisas verdade. anotadas aqui também, porque a pessoa tenta Fique à organizar, não é mesmo? vontade, pode Ela usar tem, suas anotações. ela tem que usar a estratégia dela. Então, o que eu tenho feito para lidar, né? Primeiro que eu corri muito atrás de conseguir um tratamento. Quando eu vim morar em São Paulo, aqui em São Paulo tem tudo, né? Eu morava Sim. no Rio mesmo, eu saí do interior, fui fazer faculdade no Rio mesmo, capital. Mas aqui em São Paulo as coisas acontecem. Eu tenho a impressão de que, obviamente, né, é uma cidade muito maior e tudo mais, então é o polo de muita coisa. É o polo de pesquisa, é o polo da gastronomia. A melhor pizza da minha vida eu comi aqui. Então, aqui eu consegui finalmente um tratamento. Eu consegui, eu bati lá no Hospital das Clínicas e consegui finalmente um tratamento, alguém que me ajudasse, que é a minha Uhum. psicóloga atual, Beatriz Baldívia, doutora Beatriz Baldívia, ela está aqui no Instagram também. Inclusive, ela está aqui. Seja É, muito bem-vinda, Bia. sim, é uma gracinha ela, meu anjo da guarda. Então eu consegui tratamento depois disso. E o que eu tenho feito é justamente isso. É um tratamento que eu penso, eu tento estudar o meu transtorno, eu tento entender como eu funciono, como o meu cérebro funciona também. Isso é muito Uhum. particular de cada um, né? Muito do autoconhecimento, de você se observar. Uhum. E eu tento fazer, como essa estratégia, algo realmente multifatorial. É a Uhum. terapia, é a medicação, eu tento também fazer aquela meditação de atenção plena, uma coisa que eu estou aprendendo Sim. e está Uhum. ajudando muito. Então, é uma coisa que eu até brinco que o meu tratamento, eu falo que é um octógono. Eu vejo 8 Uhum. lados do meu tratamento, como se fosse o octógono do MMA lá. É uma batalha, Sim, realmente é uma luta que você está sim. ali. Mas é coincidência ser 8 lados, é porque eu fui percebendo que existiam oito dimensões para o meu tratamento, dentro do que eu estou me conhecendo. Sim. Então, uma coisa que a gente pode até falar em algum outro momento. Então, Ótimo. essas três, essas três coisas são as que são mais importantes para mim. Em primeiro lugar, sem dúvida, é a terapia, é o acompanhamento semanal ali de uma pessoa que entende do transtorno e realmente me ajuda ali toda semana e tudo mais, que é a Bia, tá? Eu tô com ela desde 2017, a gente está fazendo esse tratamento desde dezembro de 2017, e é uma evolução constante, assim. E em segundo lugar que eu vejo é a atenção plena, que é uma coisa que Ótimo. mudou a minha vida. Em terceiro lugar vem a medicação. É o que eu sinto, que é a minha Uhum. escala
do que Essencial. realmente me ajuda. Porque por Ótimo. muitos anos eu tomei só a medicação. Dos meus 26 aos meus 31, eu só tomava medicação, porque eu não conseguia fazer terapia. Na verdade, eu pulava de consultório em consultório, aquilo que eu falei, convênio descadastrava também o psicólogo, uma clínica entrava, outra saía. Aí, às vezes, a gente realmente não vai com a cara da psicóloga, a psicóloga não vai com a Também. cara da gente, acontece. Tem a questão da empatia, né? Todo aquela, um relacionamento que é construído, isso é muito Sim. importante. Então, eu demorei a realmente engatar num tratamento de terapia mesmo. Eu fiquei por muitos anos só fazendo a Ritalina, né? No caso é o Uhum. metilfenidato. E eu sinto que a minha vida só começou a melhorar de fato em relação ao TDAH quando eu comecei a terapia. Fez toda a diferença na minha vida. Foi assim, o que realmente colocou ali um cajado e falou: agora vai melhorar isso aqui. Fincou Agora a bandeira vai. aí. Agora vai, agora vai. Sim, muito bom. E o quanto, no caso, é um atendimento multiprofissional, né? Você falou aí da psicoterapia, falou da Uhum, medicação, falou o quanto a questão também do seu empenho para buscar, para entender esse autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, você entende, qual é a minha dificuldade, o que que eu posso fazer para traçar essas metas, o que que eu posso fazer para driblar tudo isso, essas dificuldades, para que eu consiga focar a minha atenção em algo. Então, você está utilizando da questão da meditação, da questão do autoconhecimento. Então, tudo isso são aspectos fundamentais para que você realmente consiga aí exercer toda a questão da sua profissão, a questão de atividades, né, no ambiente social. Ontem a gente falou bastante sobre a questão da medicação, que é uma dúvida prevalente nas pessoas, ficam com receio realmente de ser uma medicação, tomar medicação para o resto da vida, e realmente, como a gente até explicou, vai depender muito de cada pessoa, da forma como ela lida com quais são as dificuldades mais marcantes dela, porque o TDAH, ele se manifesta em pessoas diferentes, apresentam uhum, comportamentos diferentes, né? A experiência que você está me trazendo aqui é muito benéfica, porque outras pessoas podem realmente se perceber, às vezes não sabe que tem, e buscar uhum. ajuda. Inclusive, tem alguns relatos aqui. Luiz Antônio, que seja bem-vindo. Luiz estava conosco também ontem na nossa live. Eu ouvi isso de amigos também. Quem tem TDAH não tem capacidade de passar em um processo seletivo, assim como você acabou de confirmar. A Sim. Jennifer, boa noite, Jennifer. Esse tratamento de TDAH tem pelo SUS, tem medicação, então tem. Ela está fazendo essa pergunta aqui, se tem pelo SUS. É isso, está fazendo pelo SUS. Sim, acredito que tenha tem sim o tratamento, só que como a gente acabou de falar, até a experiência da própria Geisa que está aqui conosco. Tem, sim, tem toda aquela dificuldade mesmo, a questão da fila de espera, que tem que ser Sim. realmente, tem que estar com o profissional, ter uma frequência com os profissionais da área, para que não tenha uma rotatividade, né? Então, tem toda essa questão aí diferente em cada instituição, mas tem sim esses tratamentos, sim. Tá Eu bom? já ouvi falar que aqui em São Paulo tem também, parece que o SUS fornece o metilfenidato. Eu já ouvi falar de alguma Uhum. coisa assim. No estado do Rio, até onde eu sei, eu também me mudei de lá tem 3 anos, então até onde eu tinha visto a gente não tinha acesso. Me parece que só Uhum. em São Paulo tinha. Então, a questão da Ah, medicação já facilitaria também, né, para quem está começando o sim. tratamento. É verdade. Eu não vou afirmar exatamente, né? Assim, aqui não é o Eu também não objetivo tenho certeza. realmente, né? Mas eu acredito que tem, assim como em todos os outros serviços de saúde, tem a disponibilidade no SUS. Aqui tem falando que ele faz tratamento no hospital universitário. Sim, as clínicas e escolas geralmente oferecem esse tipo de ajuda, né, de tratamento. A sertralina tem e eu pego pelo SUS, então acabou de confirmar aqui a nossa dúvida, respondendo também a Jennifer. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação aqui conosco. Então, continuando, em relação a em que momento você decidiu buscar por ajuda profissional e o que isso mudou em sua vida? Você falou das suas escalas, né? De onde está a sua classificação no seu tratamento.
como que você decidiu por buscar uma ajuda profissional? Sei que você já foi caminhando aí em alguns profissionais, teve dificuldade na questão da adaptação, por um momento passou somente com a medicação, mas viu que precisava realmente de mais apoio profissional para o seu tratamento, que hoje você continua. Como que Uhum. foi para você esse momento decisivo na sua vida? Bom, eu quando imaginei, bom, quando eu tive a primeira noção de que eu poderia ter um transtorno, foi muito por acaso. Eu estava no mercado, eu lembro que eu estava comprando ingredientes para fazer um bolo, porque eu adoro fazer bolo. Eu estava lá na Uhum. fila do caixa, aí sabe aquelas prateleirinhas que ficam do lado da fila, que tem algumas revistas que ficam vendendo ali? Aquela coisa que Sim. você compra no impulso? Então, a minha impulsividade me ajudou. Peguei uma revista, se eu não me engano, foi uma super interessante, porque, enfim, gosto de ciências e tudo mais. Peguei essa revista e eu lembro que a capa era alguma coisa assim, como focar mais, como melhorar sua concentração, era uma coisa assim, a matéria de capa. Me chamou a atenção porque, obviamente, eu já tinha notado que tinha problemas de concentração. Então, levei para casa, paguei, fui lá, cheguei em casa, comecei a ler. Aí, devorei lá a matéria de capa, li a matéria. Aí, no final da matéria de capa, tinha uma última coluna, assim, na última página, que era o relato, um dia na vida de um adulto com TDAH. Na hora que eu li aquilo, eu fiquei embasbacada. Pensei, sou eu, sou eu, sou eu. A partir daquele momento, já foi a pessoa para o Google, é claro, não é mesmo? O que é isto? Como tratar? E tudo mais. Especialistas no Rio de Janeiro. Foi nesse momento que eu decidi procurar atendimento. Ajuda. Foi no momento que eu soube que poderia ter. Então, foi a primeira vez que eu procurei uma psiquiatra, que Uhum. vi que ela tinha alguma especialização em TDAH, e eu paguei essa consulta. E foi muito caro para mim na época. Não que seja caro, porque vale o Sim, trabalho profissional, enfim. Mas para sim. mim, eu que estava no meio da minha graduação, e eu fazia uma graduação de horário integral, então eu não tinha como ter um emprego paralelamente. Eu tinha que Uhum. fazer um estágio de iniciação científica e tudo mais. Então, para mim, na época, eu lembro que foi um sacrifício gigantesco pagar essa primeira consulta. Foi assim, era muito caro para mim. Mas eu fui, Tá. parcelei, sei lá o que que eu fiz, eu não lembro exatamente, pedi dinheiro emprestado, fiz alguma coisa que eu consegui pagar essa psiquiatra. Então foi nesse momento que eu decidi realmente buscar essa informação e esse tratamento. Mas, muitos anos depois, que veio o segundo passo, que foi como eu descrevi lá, quando eu já vim morar em São Paulo. Eu fui bater lá no Hospital das Clínicas, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, que eu estou desesperada. Então, eu acho que esse segundo momento foi o mais importante para mim, porque foi quando eu realmente busquei ali, já numa outra etapa, com mais amadurecimento, com mais consciência do meu transtorno e de que eu realmente precisava de um acompanhamento de terapia, realmente, e Uhum. foi o momento que realmente virou a chavinha, né? Então, foi nesse momento, eu estava muito desesperada. Eu estava muito mal, emocionalmente naquela época, Uhum. muito frustrada, muitas tentativas de realização frustradas, muita inadequação. Eu me sentia no lugar errado, fazendo as coisas erradas. Eu sempre me sentia inadequada e fora do lugar, apesar de estar fazendo o que eu sempre sonhei. E é Uhum. muito doido isso. Então, foi nesse momento, basicamente. Depois isso mudou, mas é spoiler. Tá Depois ótimo. esse sentimento mudou. Você está me mostrando uma força muito, muito positiva, uma vontade realmente de entender o que realmente eu tenho, né? Então, você, pelo que você está me trazendo, é como você foi sozinha, além de buscar no Google, alguém, além de buscar em questão de leituras, de entender tudo sobre toda a questão, a dificuldade, que é muito importante para quem quer ajudar alguém que tem TDAH, seja o cônjuge, seja o familiar, esse apoio familiar é importantíssimo. Eu vou falar em todas as lives e posso falar para os meus pacientes o quanto que um apoio familiar ajuda alguém, seja com TDAH ou outros tipos de problemas, né? No caso de transtorno e tudo mais. Mas focando no TDAH, o quanto a ajuda vai, tipo, o entendimento, a questão de não exatamente criticar
mas apoiar, não questão de se vitimizar o outro, mas também não ter um reforço negativo sobre isso. Ah, você não presta atenção porque você não quer. Ah, porque isso é frescura, isso não existe. Então, entender o máximo, tudo que puder devorar sobre o assunto, para que realmente aquela pessoa se sinta apoiada, que ela consiga realmente ter força e apoio para lutar pelos seus ideais, pelos seus objetivos, para entender realmente, nossa, o que, que eu tenho, o que, que eu posso fazer, quais são as estratégias juntos. Se for cônjuge, marido e mulher, ou namorado, que juntos possam caminhar e que um possa fortalecer o outro. É difícil? É difícil, porque envolve a questão de comportamentos, envolve a questão de esquecer datas super importantes que o outro considera como sendo importante, seja data de namoro ou de casamento, ou ir no cinema, acaba marcando um compromisso, acaba esquecendo, mas isso é uma decorrência do transtorno. E podemos tratar de que isso que não vai ter uma questão de relacionamento saudável, não é isso. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas que terá essas questões e que o apoio e o reconhecimento disso ajudará muito. Então, aqui você está me trazendo algo muito importante. Você está me informando aqui, falando para a gente que quanto que você buscou entender. Então, você já começou com autoconhecimento, realmente no aspecto geral, para depois entender, nossa, eu preciso muito disso. Isso é muito positivo. Eu queria te parabenizar, te reforçar positivamente por todo esse conhecimento que você buscou aí diante do seu sofrimento, que eu tenho certeza que você passou por isso. Então, trazendo aqui para que outras pessoas também tenha essa força de vontade de lutar, de entender, de buscar, não, eu quero realmente isso, eu quero entender que nome eu posso dar a isso que eu tenho. Então, muito importante aqui a sua fala e a sua experiência. Tá bom? Obrigada. Você já sofreu algum preconceito por ter TDAH? E se sim, como que você fez para lidar ou faz para lidar com isso? Então, eu já sofri, mas sem as pessoas saberem que eu tinha TDAH, porque isso não é uma coisa que eu falo muito por aí, não, viu? Inclusive, estar participando aqui dessa live está sendo muito construtivo para mim, para poder falar publicamente sobre isso. Não é uma coisa que eu sempre saí falando por aí, até porque eu nem sabia que tinha, mas na infância, eu lembro de eu sofrer, não exatamente um preconceito pelo TDAH, mas por uma outra consequência, assim. Eu lembro de que eu era muito infantilizada, eu era sempre chamada de criançona pelas minhas amigas, pelas coleguinhas. Todo mundo já estava ali pensando em outras coisas, eu ainda queria brincar de Barbie, eu ainda falava, sei lá, da TV Colosso, eu ainda estava numa outra vibração mais criança, assim, mais infantil, de gostos e vontades de brincar, enquanto minhas amiguinhas e coleguinhas e tudo mais já estavam com outros interesses, já namorar e tal, e sair, não sei o quê. E eu lembro de receber um bilhete, assim, num caderno. Você lembra? Caderno de pergunta? Eu acho que hoje em dia isso não existe mais. Mas na minha época tinha esse caderno de pergunta que você passava para todo mundo da sala ser cruel com você. Então, na brincadeira, era divertido, mas tinha sempre uma pergunta assim no final: o que você acha do dono do caderno? Nessa parte sempre via: você é muito legal, mas você é muito criança. Você é muito legal, mas você é muito infantil. Você é muito maneira, eu gosto de você, mas não dá para ficar mais brincando com você porque você não cresce. E era sempre assim. E isso eu só fui entender que poderia ter uma relação com o meu TDAH. Isso foi até bem recente, que eu li em algum lugar que tem uma questão de amadurecimento um pouco tardio e tudo mais, né? E já na vida adulta, um preconceito que eu sofri foi durante a minha faculdade, de eu ouvir de alguns professores de que eu não deveria estar lá, que eu não era competente, que eu não era adequada, que eu estava no lugar errado e que eu deveria liberar a vaga para outra pessoa mais competente do que eu. E assim, eu ouvi isso de um professor que eu estimava muito, sabe? Era uma pessoa que eu confiava muito, que eu gostava muito, de uma área de pesquisa que eu queria seguir e tudo mais. Então, foi um impacto muito grande para mim ouvir disso, assim. Eu já sabia que uma ou outra pessoa falava isso, porque amigos meus já tinham comentado, mas ouvir dessa pessoa, para mim, foi uma facada, sabe? No peito. Eu morri. Mas, enfim,
Então, essa pessoa não sabia do meu diagnóstico. Na verdade, eu não lembro nem se nessa época eu já sabia. As Sim. memórias se embaralham um pouco ali, né? Mas isso era consequência também da minha dificuldade de lidar com toda a questão acadêmica, de acompanhar as aulas, de acompanhar a forma como o conhecimento era passado, né? Porque é tudo pensado Uhum. numa estrutura ali rígida de Sim. provas e avaliações, que óbvio que tem que ter prova e avaliação, né? Mas é tudo pensado para uma normal ali de comportamento de cérebros que funcionam de uma forma parecida. Então, para mim foi muito difícil passar por isso e treinar minha cabeça para Uhum. entender que essas eram as avaliações. Então, os preconceitos foram basicamente esses, assim, que eu lembro de que me marcaram mais. Possivelmente tiveram outros, mas eu já apaguei da minha memória, ainda bem. A gente vai apagando as coisas ruins, vai só deletando os arquivos ruins da cabeça. Sim. Mas esses dois, eles ficaram agarrados ali no meu HD, então Tá. Ainda estão agarrados no seu ainda HD? estão agarrados, ainda estão. Não tem jeito. Mas estou superando, estou ressignificando tudo isso. Ótimo, isso é Tô muito bom. superando. Parabéns pela essa busca de ressignificar algo que te fortaleça a permanecer, porque, muito pelo contrário, você ouviu algo que realmente era de alguém que te deixou desmotivada naquele momento, mas você não desistiu. Por Não, outro, não. poderia ser que em outro momento, se você não estivesse buscando realmente aquilo, o seu objetivo, chegar num foco de determinação mesmo, você tivesse desistido. E Uhum. hoje, toda essa história de vida linda que você tem para contar aqui para gente, ela não tivesse tanto significado como tem para você hoje, em lembrar todos esses fatos, esses desafios que realmente a vida te proporcionou, de estar vindo, né, saindo da sua cidade, vindo para cá, conhecendo novas pessoas, novos ambientes, tudo isso é um desafio grande que você está se propondo a investigar, a ir, a não desistir, realmente eu sou capaz, que realmente você não é o seu transtorno, eu costumo falar muito isso aos meus pacientes, você não é o seu transtorno, você é independente de todas as críticas, de tudo, todas as palavras mal faladas e mal colocadas a seu respeito, isso não define você, que você tem dotada de muitas, assim como você, muitas outras pessoas são dotadas de pontos fortes, de realmente reconhecer do que você é boa para fazer, o que você faz de bom, que só você é única, só você consegue fazer do seu jeito e que ninguém mais consegue fazer. Então, isso são pontos muito positivos, que a partir do momento em que você se reconhece como tendo tudo isso, que é dotada de todas essas singularidades, não tem outra para desistir dos seus objetivos. Isso é muito bom. Eu sou O, teimosa. Sou teimosa. Isso é muito bom. O Luiz Antônio está falando, às vezes eu penso isso de mim mesmo, que não tenho capacidade de estar na vida acadêmica. Então, Luiz, não desista, assim como a Geisa que está aqui para falar da Não sua desisto. experiência, você tem capacidade, se você tem um objetivo a seguir, quer finalizar isso, vai em frente. E se está precisando de apoio, de ajuda psicológica, não sei se você já faz esse tratamento, né, acompanhado da questão da medicação e todas as outras questões multiprofissionais, busque isso para se apoiar também em todo sobre seu objetivo. É verdade, não desiste, porque eu ouvi que eu jamais seria aceita no programa de pós-graduação. E muito menos com uma bolsa de fomento, dessas agências de fomento, porque eu iria baixar a nota do programa de pós-graduação. Hoje eu estou terminando o meu mestrado, eu só tirei A em todas as disciplinas do meu mestrado, recebi 3 prêmios acadêmicos durante o mestrado, Mentira. recebi prêmio também em outras esferas acadêmicas de pesquisa, e assim, superado, sabe? O que a pessoa falou para mim ali não fazia o menor sentido, sabe? E é lógico que eu olho tudo isso, essas conquistas, com muita humildade. Às vezes eu custo acreditar que eu estou conseguindo fazer essas coisas apesar do transtorno, apesar dos traumas, apesar de tudo que já aconteceu, da autoclassificação, da etiqueta que eu mesma coloquei aqui muitas vezes, sabe? Sim. Então, é só que realmente, gente, isso tudo é tratável. Seu cérebro é treinável, você pode mudar, sabe? A forma como você age e como você responde ao transtorno. Então, Hum.
Ainda mais nessas questões acadêmicas, não desista por conta de TDAH, não desista. Tem jeito, sabe? Tem jeito. Muito bom. Vamos então continuar aqui com a nossa querida convidada especial aqui falando sobre TDAH. Como é reconstruir a si mesma e perceber que apesar de todos os desafios, você é única, que você não é o seu transtorno, como eu acabei de definir aqui para vocês? Isso foi uma coisa bastante difícil de eu entender. Isso veio com toda uma. A partir do momento que eu já sabia que tinha um transtorno, e ainda vivia ali vários anos com isso, mas sem de fato conseguir ter uma evolução nos sintomas e começar a realmente melhorar toda a questão minha comportamental, como eu disse, eu fui colocando uma etiqueta aqui. Sim. Então, eu demorei muito a entender que eu não era o meu transtorno. O transtorno existe, ele está ali. Aí eu penso naqueles conjuntos matemáticos. A Geisa é o conjunto grande, o transtorno é um subconjunto da Geisa. O transtorno existe ali na Geisa. O transtorno não é a Geisa, que é o conjuntão maior. Sim. Então, é uma característica minha, faz parte de mim, da minha genética, do meu comportamento, mas não sou eu. Então, quando eu comecei realmente a entender esse caminho, né, que nem que você perguntou, como foi reconstruir tudo isso, eu gosto de fazer aquela analogia lá que a gente comentou, né, que a gente conversou. Eu vejo Tá. como, quando eu comecei a fazer terapia, eu era um espelho quebrado. Eu gosto muito da ideia do espelho quebrado, porque é a nossa autoimagem, é a forma como a Sim. gente se enxerga. Então, eu me via num espelho quebrado com aquele monte de caquinho espalhado pelo chão. Eu não conseguia ter uma imagem minha inteira. Eu só me via Uhum. refletida naqueles caquinhos no chão. E conforme eu fui fazendo terapia, a Bia, a doutora Beatriz Valdívia, ela foi me ajudando a pegar caquinho por caquinho do chão, com muita paciência. E a entender que o resultado não é imediato, a terapia é uma construção, é um tratamento que leva tempo. Você não fica curado de uma hora para outra, até porque essa questão de cura nem existe assim, nesse termo, né? É um Uhum. caminho, um autoconhecimento que você vai construindo ao longo do seu caminho mesmo, assim, da sua jornada. E eu fui pegando aqueles caquinhos e colando um de cada vez ali. O meu espelho foi voltando a existir ali na vertical, que eu pudesse me enxergar nele. E eu Sim. sabia, até hoje eu tô catando caquinho do chão. Ainda não parei de catar caquinho, não. Eu acho que eu vou catar caquinho o Ótimo. resto da vida. Porque é um caminho longo mesmo. Mas hoje eu vejo que, na verdade, esse espelho que eu estou remontando ali da minha autoestima, da minha autoconfiança, de eu entender minha capacidade e de tudo que eu posso realmente fazer, de usar a minha criatividade ao meu favor, o meu desfoque me traz criatividade. Nossa, Então, muito bom. isso ajuda em muita coisa também. A gente pode tentar enxergar um lado positivo das coisas. Uhum. E eu Com vejo que, certeza. né, e eu vejo que o que eu estou construindo ali, esse espelho todo coladinho, é um mosaico. Nunca vai ser um espelho lisinho. Nunca vai ser. Uhum. Mas é um mosaico do que eu sou, sabe? E isso é a minha característica, é o que me torna eu mesma. Eu não sou meu transtorno, né? Com Então, certeza. é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que entender isso. Mas não é, não é fácil, na verdade. É difícil. Não é automático você entender isso. Tem que trabalhar. Por mais que a gente fale assim, eu não sou meu transtorno. Parece que é muito fácil entender, mas não é. Eu Não. falando aqui foi um processo realmente de internalizar isso. Que é claro, mas é só fazer. Não é só fazer, sabe? Você tem que internalizar aquilo, você tem que se convencer disso. Você tem Com que chegar a certeza. essa conclusão. Através, né, a terapia vai te guiando ali por esse caminho, mas é você que anda, a sua perna que vai andando, Sim, né? com Então, certeza. é Não isso. adianta eu, como sua terapeuta, ou a Beatriz, como sua terapeuta, ou seus amigos ou familiares, falar, você tem que fazer isso, não é fácil fazer isso. Não adianta se aquela internalização, aquela crença que você colocou aqui, de que realmente eu não consigo, será que por que que eu não estou conseguindo? Por que está tão difícil para mim, mas eu vou desistir, sempre no pé atrás, desisto ou não desisto, mas eu não desisto. Sou Uhum. persistente, eu consigo. Mas todas aquelas crenças limitantes que foram internalizadas, elas já vêm de um muito tempo, de praticamente uma vida toda. Sim. Principalmente no aspecto em que realmente, na vida adulta, é que foi recebido esse diagnóstico. Imagine todo o restante. Aí a vida de
adolescência, que a adolescência já por si é uma fase já mais difícil, né? Tem toda a questão de mudança corporal, de hormônios. Então, junto com isso, imagine uma questão que não foi uma dificuldade que estava ali, mas que não foi percebida, que não foi diagnosticada, que não foi acompanhada já desde de uma infância. Então, o quanto de crenças, o quanto da estima que você tem sobre si mesmo foi se desenvolvendo ainda durante a vida. E essa estima, ela foi ferida. Teve Uhum. várias feridas até que se chegasse a ter essa percepção, essa autoaceitação de que realmente eu não vou ter um espelho lisinho, mas eu posso construir um belo mosaico e ir juntando pecinhas, né, como se fosse um quebra-cabeça propriamente dito, pegando as peças e colocando nos seus lugares exatos. Realmente eu posso formar um mosaico lindo. Eu posso formar ele em formato de flores, eu posso formar ele a forma que você quiser. Mas você não deixou de buscar os caquinhos, porque a sua vida é constante. Nós estamos aprendendo todos os dias, as experiências vêm para a gente aprender. Pode ser que haja erros, e assim com os erros a gente aprende, né? É difícil aprender com os erros, mas também se aprende para que realmente não perca essa singularidade das coisas. Você aprendeu, que você conseguiu, que hoje você tá vindo aqui e eu te agradeço muito por você estar se dispondo, de A honra é estar, minha. essa questão de Minha. exposição também é uma exposição. Isso com certeza você está trabalhando, você já se está internalizando, trabalhando tudo isso para vir aqui falar sobre a sua vida, porque até então são desafios, né? Continua sendo desafios, mas que você está vendo ele hoje de uma outra forma, de uma outra perspectiva, que você realmente aprendeu que você não é o seu transtorno, que não é as críticas ou as palavras atravessadas, né, que falaram a seu respeito, mas que você está mostrar para si mesmo quanto você tem essa capacidade. Não é mostrar para o outro, mas mostrar para si mesmo que esse reflexo bate nas relações também com as outras pessoas. Então, eu te agradeço muito por estar aqui compartilhando com a gente. A honra é toda Deixa eu ver. minha. Estou muito feliz. Respira aí e vai. Tem alguém falando, a Roberta. Respira aí e vai. Muito bom, Roberta. Luiz, a impressão minha ou as pessoas que têm TDAH tendem a ser mais persistentes? O que você acha disso, Geisa? Olha, eu não sei se persistente. Bom, sou persistente, sim. Mas eu sei que eu sou teimosa também. Sim, mas é uma qualidade minha que eu sei que eu tenho, assim, é persistente. Se tem uma coisa que eu sou, é persistente. Muito bom. Beirando a teimosia mesmo, sabe? Mas, eu Sabe? não sei se todo mundo, porque eu não conheço tantas pessoas, assim, com transtorno, mas eu, pelo menos, eu posso dizer que eu sou. Isso é uma boa qualidade. O que é persistência? A forma de você falou, quase beirando A a, teimosia. a teimosia, te ajudou a estar hoje aqui. Olha, eu acho que principalmente foi não ter dado cabo de um sonho que eu tinha, que era me tornar cientista, estudar astrofísica, que é o que eu sempre sonhei, e trabalhar com astrofísica. É uma coisa que eu sonhava desde que eu tinha, sei lá, meus 6 anos de idade. Eu nasci e cresci no interior, que nem eu tinha falado lá no começo, e o céu do interior sempre me fascinou. Eu lembro que eu queria estudar estrela, assim, desde que eu era muito pequenininha. Estrela, especificamente, quero estudar estrela. Eu não sabia nem nome de profissão, se existia profissão disso. E eu fui crescendo com esse sonho, embalando ele ali, cheguei na adolescência, no início da vida adulta, consegui passar no vestibular, depois de, insistir 3 vezes para passar no vestibular, na Universidade Federal, e se eu tivesse desistido disso tudo, desse meu sonho, da carreira que eu sempre quis, provavelmente eu acho que eu seria uma pessoa muito menos feliz do que eu sou hoje, sabe? Eu acho que talvez eu fosse uma pessoa muito frustrada, muito insegura com a minha escolha de ter desistido, arrependida. Possivelmente, é o que eu imagino, né? Não dá para ter certeza porque eu não estou vivendo essa vida paralela, mas é o que eu imagino que eu estaria sentindo, porque hoje eu penso que eu não ter desistido disso, apesar de ter muita gente me falando que eu não era para estar ali, eu sinto que isso me moldou também, assim, a minha resiliência, sabe? De apesar da ventania, eu tô aqui segurando esse guarda-chuva e eu vou passar nessa tempestade. Ótimo. Então,
eu penso que me deu força, sabe? É aquilo, é que não mata engorda. Eu fiquei muito forte em relação a todas essas críticas. É óbvio que dói, que não deixa de doer, machuca, mas a Uhum. cicatriz, ela fica ali. E sabe quando a gente pisa muito descalço no chão e você anda muito descalço que o pé vai criando uma casca e você passa Uhum. até nem sentir mais as pedrinhas que estão no chão? É mais ou Uhum. menos isso que eu sinto, assim, de não ter desistido, de ter sido persistente. Eu fui criando uma casca de resistência, de resiliência mesmo muito grande. E eu não sei se teria sido assim se eu não tivesse sido teimosa. Então, Uhum. Sim, então, eu acho que isso é uma coisa boa, né? A gente tem que também enxergar a coisa boa. sim. Como, voltando um pouquinho bem, né? Eu sei que a gente tem alguns 10 minutinhos aqui para finalizar a Tô de nossa boa. live. Eu tô de Quando você boa. falou assim, eu cheguei no HC e bati na porta, pedi pelo amor de Deus para me ajudarem. Como que foi isso, sair de você, de buscar ir numa instituição, de buscar ajuda, de encontrar alguém que estivesse realmente disposto a te ajudar, porque você falou, né, da dificuldade de hoje a prevalência de alguns profissionais não reconhecerem que Uhum. existe TDAH, que é a questão farmacêutica, que é toda uma questão aí que é até uma estar falando sobre esse assunto aqui é desmistificar muitas coisas que às vezes as pessoas não preferem não falar ou tem ou acha muito difícil para ser falado, que um já não acredita e tem as controvérsias, né, assim como existe em outras áreas, em outros assuntos. Como foi para você? De onde você tirou essa força, esse apoio de ir realmente buscar e bater para pedir ajuda? Eu sinto que eu não tinha outra alternativa. Eu não via como não fazer isso uma opção. Não era uma opção eu não pedir ajuda e implorar por ajuda da forma que fosse. Nem que eu fosse de consultório em consultório, na Avenida Paulista ali, não sei, que na época eu nem sabia andar ainda em São Paulo. Na verdade, hoje em dia ainda não sei, mas eu tô melhorando nisso. Nem que eu fosse de consultório em consultório pedindo ajuda, eu ia conseguir isso, sabe? Então, porque para mim, não correr atrás disso não era uma opção. Era a única forma de eu continuar meu caminho. Eu tinha que fazer isso. Eu não tinha opção. Então, assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça, ai, mas é meio humilhante, ai, mas é. Não, nem passou pela cabeça, imagina. Eu tenho que ir, acabou, é o que eu tenho que fazer, é isso. Meu objetivo é esse, eu vou, sabe? Foi muito assim, foi muito instintivo mesmo, assim, de necessidade. Foi visceral, sabe? Veio muito de dentro, foi visceral. Então, assim, eu não tinha outra opção. Ou era isso, ou desistir de tudo que eu queria na minha vida, basicamente. Muito bom, Geisa. Finalizando, quase finalizando aqui a nossa live, eu queria que você deixasse aqui para todos que estão nos assistindo, eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão ter acesso a esse vídeo, e deixar uma mensagem que motive familiares e amigos a compreender e apoiar as pessoas com TDAH. Tá, então eu tenho uma mensagem para 3 grupos de pessoas. Eu pensei bastante nisso. O primeiro Ótimo. grupo de pessoas para o qual eu tenho uma mensagem são os adultos que estão aqui assistindo ou que vão assistir em algum outro momento, que suspeitam do diagnóstico ou que estão num momento ruim, né, porque descobriu ou porque ainda não sabe como tratar, ou porque está passando num momento de baixo, assim, daquele momento que a gente sempre tem os altos e baixos, né? Se você Sim. está nesse momento de baixo, assim, com relação ao transtorno, não desista. Não desista de buscar um tratamento. Não desista. Você não está sozinho. Você não é a única pessoa com esse transtorno. É um transtorno que ele já é bem estudado pela literatura. Aproveite o tempo que a gente vive hoje, no século XXI. A gente tem uma ciência que está bem legal em relação a tudo isso. Imagina se você tivesse nascido, sei lá, em 1600. As pessoas ainda não falavam de TDAH. Se você fosse mulher, de repente você ia até ser queimado na fogueira por conta de ser TDAH, sabe? Então aproveite os recursos que a nossa era trazem para o tratamento, todo o conhecimento, toda a pesquisa, todo o arcabouço realmente científico que existe em relação ao transtorno. Toda, sei lá, décadas de estudos sobre efeitos de medicação a longo prazo, todos os especialistas que existem, neurologistas, psicólogos, psiquiatras. Então, aproveite os recursos da nossa era. Vai atrás de tratamento, sabe? E mesmo que você não encontre o primeiro tratamento, o melhor da vida, tipo, o primeiro psicólogo que você foi, não é o que ainda é o que você quer continuar com ele,
Eu vejo que o tratamento, por exemplo, em psicologia, às vezes é muito como você procurar um marido, ou uma esposa, um namorado, não sei. Às vezes você não bate muito com aquela pessoa e você tem que ir próximo, sabe? Não desista. Uma hora você vai encontrar um profissional que vai te atender da forma como você realmente precisa ser atendido ali, na abordagem que você precisa. Isso também com um psiquiatra. Talvez não seja o primeiro que vai te atender. Isso também pode ser um remédio. Talvez não vai ser a primeira dose que vai te satisfazer. Não desiste. A dose, às vezes, tem que ser ajustada. Às vezes, você tem que trocar a medicação. Às vezes, você tem que trocar o laboratório da medicação. Pode ser até o mesmo princípio ativo, mas a forma da cápsula é diferente de um do outro, e um vai ser melhor para você do que do outro. Então, existe uma série de variáveis que você vai ter que ir descobrindo qual é o melhor para você. Não desista. Aproveita a ciência moderna, aproveita o que a gente tem de recurso. Foi o meu primeiro recado. Eu sou bem prolixa, vamos lá. O segundo recado é para os pais e familiares de crianças que suspeitam de ter déficit de atenção. Busca também conhecimento. Como o ET Bilu falou, o sábio ET Bilu, não sei se vocês conhecem o ET Bilu, mas é um meme que tem aí na internet. Ele falava assim, busquem conhecimento. E isso é muito real para os pais e familiares também. Entendam o transtorno dessa criança, apoiem essa criança, como a doutora falou. Não fiquem julgando e colocando o dedo na cara dela, estigmatizando. Não classifique essa criança numa caixinha de incompetências, impossibilidades, enfim. E eu falo isso do ponto de vista de uma pessoa que foi diagnosticada só adulta. E eu penso, como minha vida poderia ter sido menos difícil se meus pais tivessem visto isso. Mas, como eu disse, eu cresci numa família humilde, no interior, na década de 80, ninguém falava de TDAH, não tinha nem como eles saberem a existência disso. Mas eu penso que se eu tivesse tido, por algum milagre que fosse, sei lá, foi uma fada madrinha e botou a varinha na cabeça da minha mãe e falou, olha, ela tem TDAH. Se tivesse acontecido uma coisa dessa, eu sinto que minha vida poderia ter sido muito menos difícil. Eu poderia ter sido poupada de muitos traumas, de muito choro, muita raiva, muita frustração, muita martirização, enfim, muita autocrítica. Então, se você tem uma criança na família que suspeita e tudo mais, corre atrás, vê o que pode ser feito, não deixe isso passar, porque depois o trauma que fica é muito complicado de reverter. Reverte, mas é muito complicado. E o terceiro recadinho é para os profissionais de saúde que possam estar assistindo aqui também. Né? Se você está num momento da sua carreira que já te permite fazer atendimentos sociais, por favor, faça, nem que seja uma pessoa, porque isso pode mudar muito a vida de alguém. Foi o meu caso. Eu sei que eu já conversando com a minha psicóloga, ela comentou comigo que às vezes acontece de a pessoa por estar em atendimento social, a pessoa que chega como paciente, ela não leva muito a sério, larga, abandona e tudo mais, mas tudo bem, isso eu imagino que realmente aconteça por falta de comprometimento, mas vai ter uma ou outra pessoa que você vai pegar pelo caminho, que você vai mudar a vida dessa pessoa. Então, como eu disse lá, para mim foi muito difícil conseguir tratamento, porque eu não podia pagar. Foi assim que eu cheguei na minha psicóloga que me trata hoje. Então, se você é um profissional capacitado para tratar alguém com TDAH, seja lá em qual esfera, se você é um psiquiatra, um neuropsicólogo, um pedagogo, um neurologista, qualquer esfera, qualquer abordagem que você possa ajudar alguém com TDAH, e você está no momento da sua carreira que te permite fazer uma boa ação, assim, porque eu sei que demanda toda uma questão de custos, mas se você está no momento que isso é possível para você, por favor, atenda alguém socialmente. Porque isso pode mudar muito a vida de uma pessoa. Mesmo que seja uma pessoazinha, você pode mudar a vida dessa pessoa, sabe? Então, eram esses os recados. Nossa, maravilhosos. Geisa, muito obrigada. Adorei todos os seus recadinhos. Realmente abrangiu toda né, uma classe, realmente você dividiu, se organizou certinha, né? Seguiu um cronograma certinho. Muito obrigada por você Imagina. estar aqui falando a sua experiência, a sua história de vida, como eu já falei no início. Para mim é muito gratificante estar aqui, eu aprendo com os meus pacientes, aprendo com você muitíssimo. Ah, Todos nós, seres humanos, somos uma caixinha de surpresas, uma caixinha de surpresas boas, que eu aprendo com certeza, enquanto profissional, também aprendo muito com todos vocês, assim como você também uma história de vida assim como essa, de superação, realmente nunca desistir dos seus objetivos. Só aprendi muito nessa ah, live com você e também fantástico. agradeço a todas as pessoas que ficaram aqui conosco para nos prestigiar, para te prestigiar, para te Uhum. ouvir, para saber o que você Beijo pra tem todo a mundo. falar sobre tudo isso.
Então, muito gratificante. Receba mais um prêmio diante dos seus já 3 prêmios que você já tem. Então, não é um prêmio físico, mas receba o meu apoio, a minha gratidão por você estar aqui conosco. Tá Ah, eu que bom? agradeço, Ana. Muito obrigada pelo convite. Eu amei participar. Se quiser, pode me chamar quantas vezes você quiser que eu venha aqui para a gente bater papo. E se a Ah, gente estiver ajudando alguém, uma pessoazinha que estiver aí assistindo e a gente puder ajudar, eu já fico muito feliz de participar. Muito com obrigada mesmo. certeza. Temos 18 segundos. Tchau, pessoal. Tchau, Geisa. Beijo, beijo, Super tchau. beijo. A Geisa tem um canal, Cérebro TDAH, então sigam lá, que ela tem bastante coisa para também falar de experiência. Beijo. Beijo.